tarde, pessoal, tudo bem? Obrigada, Mike. Bom, eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou a Dani, eu sou uma mulher trans, branca, uso cabelo abaixo do ombro, meu cabelo é castanho com algumas mechas loiras. Estou usando uma blusa azul escura com a marca da XConf e meu background de tela é a imagem do evento também. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que pôde comparecer aqui, tá? E hoje eu vou contar um pouco sobre alguns aprendizados que eu tenho tido nesses últimos anos que me ajudaram a conectar o design com a empatia. O tema é usabilidade versus conversão e como o design centrado na pessoa usuária pode aumentar o seu faturamento. Mas beleza, o que é usabilidade? De forma básica, usabilidade é a facilidade que as pessoas têm de compreender e utilizar algo como um site, aplicativo, produto, etc. E isso serve para quê? Serve para diversas coisas, mas aqui eu trouxe quatro situações. Ela pode economizar recursos para uma empresa, por exemplo, se uma empresa trabalha com usabilidade nos produtos dela, a gente pode diminuir o retrabalho e, consequentemente, trabalhando melhor as aplicações, a gente pode reduzir chamados nas centrais de ajudas, porque com o produto usável, os usuários conseguem autonomia na utilização. A gente consegue também, com a usabilidade, aumento da percepção de valor de marca. Uma experiência positiva, quando uma pessoa utiliza um produto seu, agrega valor que vai além do valor financeiro. E aumento da fidelidade. Se uma pessoa comprou com você e teve uma experiência bacana, a probabilidade de quando ela precisar desse mesmo produto, ela vai lembrar de você, muito provável, porque ela já teve uma boa experiência. E também um aumento da taxa de conversão. Uma experiência positiva no estágio da decisão, no momento da compra, ajuda muito na chance de converter essa compra. Tá, mas beleza. Eu quero falar de mim. Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, e já trabalhei em várias áreas. Eu já vendi empada, já vendi pão, já fui assistente odontológica, já fui diretora de arte, já empreendi, e hoje em dia eu sou designer de produto. Aí vocês me perguntam, beleza, e daí? E daí que dentro de tudo isso que eu falei que eu já trabalhei, existe uma coisa que conecta tudo, que é, se os clientes que interagem comigo, ou usam o produto, ou conversam comigo, passarem por uma experiência ruim, seja ela no meu atendimento, na qualidade do que eu estou vendendo, eu geraria nessa pessoa sentimentos. E um desses sentimentos é a insatisfação. Sentimentos ruins, existe uma coisa curiosa neles. Tem um estudo de uma psicóloga, Laura Carstensen, e esse estudo diz que existe uma tendência das pessoas lembrarem muito mais dos momentos ruins em relação aos momentos bons. Isso tem uma relação com evolução, sobrevivência, mas o ponto não é esse. A questão é que se eu parar de vender as minhas coisas, as pessoas não voltarem a comprar comigo ou utilizar os meus serviços, o dinheiro não vai entrar. E assim, a gente precisa compreender que tudo isso é sobre como as pessoas se sentem ao interagir com as marcas, funcionários, produtos, etc. Eu vou tentar exemplificar isso, essa relação entre usabilidade, experiência, satisfação, com uma situação que aconteceu comigo mesma. E aqui eu não vou focar em aplicativo, features, somente no sentimento que eu tive após essa experiência que eu vivi. Há cerca de 10 anos atrás, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, abri um bar super tecnológico. Quando eu ia nesse bar, assim, eu me sentia no desenho dos Jetsons. A porta abria sozinha, a torneira era magnética, tinha tablet na mesa, disco voador, essas coisas só tem no futuro. E isso aqui em Vila Velha era ultra tecnológico. Então, tive uma grande ideia. Vou comemorar meu aniversário lá. Então, chamei mais 11 amigos e chegamos lá, peguei uma mesa e chamei o garçom e falei, querido, eu vou querer 11 chopps,
Só que desses 11 chopps, 10 são sem colarinho e um é com colarinho. O problema é que ele trouxe todos com colarinho. E eu odeio colarinho. Ah, mas é porque o colarinho ajuda. Para mim não importa, não faz a menor diferença. Eu não gosto de colarinho, eu gosto muito de cerveja e o colarinho para mim é espuma só. Aí eu chamei ele e falei, querido, acho que o senhor errou o pedido. Era apenas um chopp com colarinho, você trouxe todos eles com. A resposta que eu esperava dele era a seguinte, olha, foi um erro, se vocês puderem beber esse daí, na próxima rodada eu trago certinho, beleza? Eu falaria que tá tudo bem e eu não estaria contando essa história para vocês hoje. Mas o querido olhou para mim e soltou a seguinte gentileza. Ou você bebe isso, ou não bebe nada. Bom, daqui para frente foi só ladeira abaixo. Chamei o gerente e o gerente simplesmente me ignorou. Tentei conversar com outras pessoas do bar e fui completamente ignorada. Então, eu decidi chamar meus amigos e trocar de bar. Eu fui para o bar do Zé. E no bar do Zé, é uma espelunca. A coisa mais tecnológica que tinha nesse lugar era um freezer para gelar a cerveja e gelava mal, nem era só o suficiente para você conseguir beber. Mas lá, eu fui bem tratada, eu comi, bebi, e eu saí de lá com uma experiência positiva. 6 meses depois, o bar da tecnologia fechou. E o bar do Zé está aberto até hoje. E o que eu pude aprender com isso? Bom, de nada adianta criarmos uma estrutura ultra tecnológica, com recursos sofisticados, um monte de coisa, se eu não resolvo o problema das pessoas. No meu relato, a solução que eu precisava era, eu preciso de um ambiente acolhedor, onde eu possa levar meus amigos, comer, beber alguma coisa e curtir o dia. A tecnologia daquele bar, para mim, era só um plus. Ela não servia para nada se o meu problema não tivesse sido resolvido. Tá, e com isso me vem um questionamento. O que vem primeiro? Pessoas ou tecnologia? A gente vive um momento onde a tecnologia está presente em praticamente tudo na nossa vida. E eu, como uma pessoa que ajuda a projetar essas tecnologias, esses produtos, acredito que eu tenho como responsabilidade centralizar na experiência das pessoas, em como eu posso ajudar essas pessoas, como eu resolvo seus problemas. E falando nisso de centralizar nas pessoas, eu vou mostrar alguns dados sobre a experiência de compra em e-commerces. Bom, teve uma pesquisa do Instituto Forest que diz que, globalmente, 50% dos sites têm uma taxa de abandono de carrinho superior a 50%. E no Brasil, isso é ainda maior. Essa taxa, ela ultrapassa 82%. E essa mesma pesquisa diz que se as empresas conseguissem converter esses carrinhos abandonados em venda, eles teriam um aumento do faturamento de 15% a 25%. Mas beleza. Por que isso acontece? As razões são várias. Desde uma experiência ruim na jornada de compra, até a falta de flexibilidade na hora do pagamento. Outras razões são 47% das pessoas abandonam o carrinho devido a altos custos de frete, imposto e taxas. Sei lá, como a gente pode tentar resolver isso se a gente tem esse problema na nossa mão? Aqui eu trouxe 3 possíveis soluções, mas existem diversas. Transparência dos custos. A gente precisa deixar a pessoa informada e não fazer com que o preço daquilo que ela vai pagar seja uma surpresa no momento do checkout. Sempre deixar à vista. Criar programas de fidelidade que dão descontos. Então, poxa, tá caro, então faz um programa que se essa pessoa comprar todo mês com você, essa pessoa vai ter um desconto X. Ou, sei lá, oferece um frete grátis em compras acima de tanto valor, ou faz um acordo melhor com uma empresa de logística, etc. 25% das pessoas abandonam o carrinho
pela obrigatoriedade de criação de contas. Então, assim, se uma pessoa entra no site, a primeira vez que ela está entrando naquele lugar, cara, a gente tem que tentar fazer com que aquela experiência dela, de alguma forma, seja uma experiência positiva. Tentar acolher essa pessoa, tentar conquistar essa pessoa. Numa loja física, a gente tem um vendedor que vai lá, conversa. No site, muitas vezes o nosso cliente está sozinho lá. Então, a gente tem que procurar formas de acolher essa pessoa. Então, dá a opção dessa pessoa comprar como visitante, oferece um incentivo para caso ela faça a conta no seu e-commerce, ou faz igual a Amaro fez aqui nesse exemplo, que foi integrar o login social no site dela. Um outro fator é a baixa confiança nos e-commerces. Isso daqui, para mim, é crucial. Por exemplo, sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu procuro no Reclame Aqui, eu procuro saber qual o nível de confiabilidade desse site. Porque, cara, se você coloca seu cartão de crédito, cadastra ele em um ambiente que você não tem total segurança e você passa por algum tipo de fraude, cara, vai ser uma coisa super ruim, porque você vai perder dinheiro, você vai ter dor de cabeça e tudo mais. E como seria possíveis formas da gente solucionar isso? A gente pode procurar obter certificado de segurança e dar visibilidade para eles em algum local do site. Deixar as políticas de privacidade explícitas, sabe? De forma transparente, sem rodeio, igual esse exemplo do Mercado Livre, que está na direita. E oferecer opções de pagamento seguras, onde a pessoa, ela simplesmente já está acostumada com isso no dia a dia dela, e não é uma surpresa. Existem infinitos motivos para isso. Aqui tem mais alguns, como processo de finalização de compra muito complexo, onde, sei lá, um formulário muito extenso que pede dados de tudo quanto é tipo para a pessoa. Isso é cansativo, isso é chato. A incapacidade da pessoa conseguir calcular o custo do pedido, do frete, ela só consegue descobrir isso no final da compra. Insatisfação em relação à política de devolução, muitos bugs, erros e falhas, escassez de método de pagamento e etc. Beleza. Eu quero contar para vocês um case no qual eu pude participar com pessoas simplesmente maravilhosas. Ana, Lu, Nina, Rafa, se vocês estiverem aí, um beijo, vocês são incríveis. Esse case, basicamente, o cliente apresentava todos os motivos citados acima. E mais um pouco. Bom, qual que é o contexto desse case? Uma marca de vestuário procurou a gente com o desafio da gente mapear os possíveis pontos de dor da jornada do usuário. O problema é que o e-commerce não performava de nenhuma forma tão bem quanto as lojas físicas. Era gritante a diferença. Então, a gente tinha que analisar esse problema, identificar essas dores e, a partir daí, gerar insights que poderiam ajudar esse stakeholder na priorização de ações que fossem capazes de dobrar a taxa de conversão. Beleza. Aqui eu vou falar um pouco sobre o nosso processo de pesquisa. Mas antes eu quero falar de um aprendizado que eu tive nesse projeto. Na verdade, eu tive 2 grandes aprendizados. O primeiro foi em relação a buscar o porquê atrás do porquê. A gente sabia que a cliente tinha um objetivo que era aumentar a taxa de conversão, conseguir subir esse índice. Mas a gente foi conversando com ela e tentando entender por que ela queria fazer isso, qual que era a motivação, o que estava por trás. E depois de tanto cutucar, jogar, conversar, a gente descobriu que ela tinha um objetivo maior e que uma das camadas para alcançar esse objetivo era esse. A partir daí, a gente já tinha mais pistas de onde seguir no nosso Discovery. Beleza. Também teve um outro aprendizado muito bacana, e isso eu agradeço muito Rafa e Lu, que design é sobre fazer e refazer.
Isso foi um autor que disse, mas eu esqueci, desculpa, autor. Mas, beleza. Eu vou falar um pouco sobre o nosso processo de pesquisa. E a gente começou com uma pesquisa desk, aproveitando tudo que a cliente já tinha em mãos, olhamos Reclame Aqui, loja dos aplicativos, Instagram, comentários, a gente foi conversar com o pessoal de central de atendimento, etc. Depois, a gente fez um benchmark super complexo, muito grande. Depois, partimos para uma análise heurística bem robusta. Então, partimos para pesquisa com o usuário e testes de usabilidade. No final, a gente conseguiu bolar um monte de possíveis insights a partir dessa troca com as pessoas, dessas pesquisas que a gente fez. Esse projeto durou mais ou menos de 3 a 4 meses. E, no final, a gente agregou também um apanhado de boas práticas para que o nosso cliente pudesse se orientar no momento de aplicar essas coisas. Mas, assim, tudo isso que a gente fez aqui na pesquisa é muito valioso. Mas tem duas coisas aqui que, para mim, são cruciais, que foram a pesquisa com o usuário, o teste de usabilidade e, digo mais uma, que é conversar com as pessoas das centrais. Por quê? Quando você conversa com as pessoas, você consegue ouvir de perto a dor de quem está acostumado a utilizar aquele produto no dia a dia. Eu costumo falar que existe usuário que entende mais do produto do que o próprio dono. Teve um projeto que eu trabalhei que tinha uma usuária que trabalhava lá há cerca de 2 anos, utilizava o produto há cerca de 12 anos, e a pessoa mais velha da equipe, incluindo diretoria, etc., estava lá há 8 anos. E, assim, é porque isso muda, né? Uma empresa muda as pessoas dentro da gestão, etc. E essa cliente usava o produto há mais tempo que a última pessoa que trabalhava nessa empresa. Então, imagina a fonte de informação, a quantidade de dados que essa pessoa podia gerar para a gente. Beleza. A partir dessa análise, nós identificamos cerca de 55 pontos centrais de dor. Eu estou falando de um fluxo de um e-commerce, tá? Desses 55 pontos, a gente dividiu eles em 3 categorias. Baixa gravidade, onde a gente encontrou 17 pontos de atrito. E o que era baixa gravidade? Eram situações onde não atrapalhavam a pessoa usuária a finalizar a compra, mas de alguma forma não estava redonda ainda faltava um pouco para ficar 100%. Média gravidade, a gente achou 25 pontos. Desses 25 pontos, esses daí são relativos a situações que a gente visualizou no momento que a gente estava vendo os testes de usabilidade, que eles atrapalhavam as pessoas a concluir a compra, a chegar no final dessa jornada, mas algumas pessoas conseguiam se virar e achar o caminho para conseguir concluir essa compra. E alta gravidade, a gente achou 13 pontos. E alta gravidade eram pontos que afetavam diretamente a pessoa no momento de realizar a compra. A pessoa não conseguia realizar a compra. Um exemplo de uma situação de alta gravidade era relativa ao check-out, que a pessoa ficava lá, sei lá, 1, 2 horas colocando coisa no carrinho, colocando tênis, escolhendo as peças, blá, blá, blá. E na hora de finalizar a compra do check-out, ela descobria que aquele produto não estava disponível para a região dela. A pessoa ficava extremamente nervosa, assim, chateada demais. A gente chamou o nosso stakeholder, a gente apresentou isso para ele e falou, a gente tem um problema aqui, as pessoas estão fazendo toda a jornada de compra e só descobrem no final que aquele produto não está disponível para a região deles. Aí o stakeholder falou, mas a gente colocou um pop-up no começo
do site, logo quando você entra, tem um pop-up para ela colocar o CEP. Aí, a sorte é que a gente tinha gravado a tela dos testes de usabilidade. Nisso, a gente mostrou para o nosso stakeholder que praticamente 100% das pessoas que fizeram o teste, etc., elas fecharam esse pop-up em menos de um segundo. Elas não liam, elas não estavam nem aí. Aquilo ali basicamente não existia. Só existia na cabeça do stakeholder, porque de alguma forma para ele fazia sentido, mas ainda não tinha feito testes. A gente teve que provar para ele que aquilo não estava sendo útil daquela forma que estava sendo usado. E era uma coisa tão dolorosa assim a utilização dessa plataforma, que eu lembro que no final da pesquisa a gente ofereceu um voucher para essas pessoas, e teve gente que falou que não queria o voucher, que se recusou a aceitar sei lá, um voucher de R$ 300. Falou, cara, eu não quero não, porque eu sei que eu não vou conseguir comprar mesmo, então nem quero. A pessoa já estava, assim, ultra chateada. Mas beleza. Eu já estou caminhando para o final, e falando ainda sobre esse projeto, nele a gente teve a oportunidade de mapear alguns pontos também relativos à acessibilidade. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial à Beatriz Bielonski, que é designer aqui na TOTOX também. Ela foi incrível, ela sempre esteve muito disposta a nos ajudar nesse tema. Então, só agradecer muito a ela. E aqui eu queria trazer alguns dados que a gente descobriu quando a gente estava pesquisando e aprofundando sobre o tema. Segundo um estudo que analisou mais de 21 milhões de sites no Brasil, apenas 0,46% desses sites eram acessíveis. Tinham algum tipo de acessibilidade. Quando a gente focava e colocava esse recorte apenas para e-commerce, isso era mais dramático ainda. Baixava para 0,06% de sites com acessibilidade, com algum tipo de acessibilidade. E assim, a gente tá falando de um país onde existe cerca de 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Vou repetir, são 18,6 milhões de pessoas com deficiência, e apenas 0,06 e-commerces estão preparados para proporcionar para essas pessoas uma experiência positiva de compra. Só 0,06 e-commerces estão pensando em resolver o problema dessas pessoas. É por isso que eu, como designer, acredito que é minha responsabilidade, e eu fico muito feliz de saber que na TOTOX e nos amigos que eu tenho feito nesse caminho como designer, eles também pensam assim. Bom, é isso, pessoal. Terminei aqui o papo com vocês. Eu quero agradecer muito, deixar meus contatos, se tiver alguma coisa que vocês queiram conversar, alguma coisa que... um café para a gente tomar, sei lá, fiquem à vontade aí, me busquem no LinkedIn, a gente pode papear, tá bom? Obrigada, pessoal.